ZYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Só toca música boa. Levanta a mão e dá um glória. Levante as suas mãos pro céu e sinta agora sua vitória. Na Mais tem sempre uma novidade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Mais FM. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar, em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h05. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Estamos começando mais um programa, Edmar Silva trazendo para você as principais informações do dia aqui na 87.9. Você está comigo no fmmais.com.br, você também pode acompanhar na nossa live no Facebook, também na nossa live no TikTok. Também você tem a oportunidade de assistir o programa depois no nosso canal no YouTube, né? São várias as maneiras para você acompanhar a nossa programação, ok? No nosso WhatsApp, no nosso site e também no aplicativo da Mais News, você tem também a nossa transmissão com a imagem, inclusive, né? Agora também através do site e do aplicativo. É isso aí, são várias as maneiras de você acompanhar a 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Muito bem, a gente começa o nosso programa
trazendo para você o giro de notícias, as principais informações direto de Brasília com o pessoal da agência Rádio Web. Então vamos às notícias da agência Rádio Web, hoje com o Felipe Medeiros. Olá, este é o Giro de Notícias, eu sou Felipe Medeiros e você acompanha os destaques do momento. Os 3 poderes da República assinaram nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. A iniciativa reúne Executivo, Legislativo e Judiciário em um compromisso institucional contra a violência letal de gênero. O lançamento contou com a presença do presidente Lula e de autoridades dos 3 poderes. Apesar do anúncio, o governo ainda não detalhou como as medidas serão executadas. Um levantamento do G1 aponta que 336 homens são procurados por crimes de feminicídio no Brasil. Eles têm mandados de prisão em aberto e seguem em liberdade. A maioria das ordens é de prisão preventiva. Em 19 casos, os réus já foram condenados em definitivo. São Paulo, Bahia, Maranhão e Pará concentram o maior número de procurados. Os dados são do Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, recebeu um relato de assédio sexual envolvendo o ministro Marco Aurélio Buzzi. A denúncia teria ocorrido durante o recesso em uma casa de praia em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo a revista Veja, a vítima é uma jovem de 18 anos, filha de amigos do ministro. A Câmara e o Congresso aprovaram com facilidade e sem muita discussão os reajustes e as mudanças nas carreiras dos servidores do Legislativo. As propostas abrem caminho para ganhos que ultrapassam o teto constitucional do funcionalismo público, R$ 46 mil. A medida precisa ser sancionada pelo presidente Lula. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental entrou em vigor nesta quarta-feira. A nova lei foi sancionada com vetos pelo presidente Lula há 6 meses. Nesse período, o Congresso Nacional derrubou os 56 vetos do presidente e 3 ações diretas de inconstitucionalidade foram apresentadas no Supremo Tribunal Federal. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Felipe Medeiros. Edição, Marcelo Bonora e Mário Melo. Muito bem, nós ouvimos aí então o Felipe Medeiros trazendo os principais destaques direto de Brasília. Um dos destaques importantes aí é a decisão do governo de enfrentar o feminicídio no Brasil, né? O número de mortes envolvendo mulheres é muito grande, né? E o governo federal, juntamente com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, estão implementando medidas para diminuir, né, para enfrentar o problema que acontece no Brasil inteiro. Muito bem, ainda no noticiário nacional, nós vamos ouvir a Daniela Esperon. A Daniela Esperon tem informações sobre o que aconteceu no Campeonato Brasileiro ontem, né? Ontem teve jogos do Campeonato Brasileiro e a Daniela Esperon tem pra gente aí as informações das goleadas, né, que ocorreram na rodada de ontem do Brasileirão. Vamos ouvir a Daniela Esperon. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 começou com gols. Como o bom torcedor brasileiro gosta, goleadas e também sempre bola na rede. Eu tô falando de 2 confrontos importantíssimos. Palmeiras e Grêmio não perdoaram seus adversários. Jogando na Arena Barueri, o Verdão fez 5-1 no Vitória e com isso assumiu a segunda colocação
na tabela de classificação. Um dos destaques da partida foi o volante Maurício, que falou da importância desses 3 pontos conquistados dentro de casa. A gente sabia da importância, a gente já vem de 2 confrontos contra o Vitória em casa, que a gente não conseguiu fazer a vitória, né? Ter pontuação de 3 pontos. A gente sabia que era muito importante, principalmente nesse começo de campeonato também é sempre bom estar vencendo, e principalmente em casa também, que a gente sabe que os jogos em casa são primordiais. Então foi um jogo para nos dar confiança, para nos dar esse ritmo a mais também que a gente vem buscando a cada jogo pro resto da temporada. Quem também fez 5 foi o Grêmio, jogando dentro da arena com o apoio do seu torcedor. A equipe gremista fez 5-3 no Botafogo. O detalhe é que Luiz Castro, agora técnico do Grêmio, enfrentou o seu ex-time, o time que o projetou para o futebol nacional, que foi o Botafogo. Outros jogos também tiveram gols, mas não em grandes quantidades. Remo e Mirassol ficaram no 2-2. O Remo vencia o jogo por 2-0, mas o Mirassol, mesmo jogando fora de casa, dentro do Mangueirão, conseguiu recuperar e sair com 1 pontinho. Santos e São Paulo, clássico paulista, terminou empatado em 1-1. O Bragantino venceu dentro de casa o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0 e Flamengo e Internacional ficaram no empate em 1-1, jogo que aconteceu no Maracanã. Nesta quinta-feira, a bola vai rolar para o complemento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e Fluminense jogam na Arena Fonte Nova, tem Vasco e Chapecoense em São Januário, Cruzeiro e Curitiba no Mineirão, e na Arena da Baixada, o Corinthians visita o Atlético Paranaense. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Muito bem, nós ouvimos aí a Daniela Esperon, direto de Brasília, também a Daniela Esperon trazendo pra gente os principais destaques da segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O campeonato começou na semana passada, né? Tivemos a primeira rodada, ontem a segunda rodada, né? Ela destacou aí o jogo do Grêmio e do Botafogo, né? Eu acompanhei esse jogo, realmente muitos gols. Também em São Paulo, Palmeiras também, né? Um jogo bastante movimentado. E mais, nós tivemos o Atlético Mineiro, perdeu para quem foi, hein? Eu sei que o Atlético perdeu por 1-0, né? E é isso, né? De qualquer maneira, o Campeonato Brasileiro está começando, é a segunda rodada apenas. Nós vamos até dezembro, né? O campeonato vai percorrer aí o ano inteiro, a primeira divisão do Brasileirão. Depois a gente vai falar sobre a segunda divisão, terceira, né? Também a Série D, que tem times de Anápolis na competição. Então vamos acompanhar aí o futebol durante o ano de 2026. Ano que tem Copa do Mundo, né? Então nós vamos ter também a Copa do Mundo. Pela primeira vez, a Copa do Mundo vai acontecer em 3 países. Vai acontecer nos Estados Unidos, no México e no Canadá, né? Ao mesmo tempo. Ou seja, os jogos serão disputados nos 3 países. É a primeira vez que a Copa do Mundo acontece desse jeito, tá certo? Muito bem, eu quero abraçar o pessoal que está comigo nas nossas lives, no Facebook, também no TikTok, né? Um abraço aqui para o Toreai, curtiu a nossa live, obrigado Toreai, né? Um abraço para a Tata Shop, tá com a gente também, né? Muita gente no TikTok passando por aqui, né? Se você está por aí, deixa aí sua curtida, deixa aí a sua manifestação na nossa live, tá bom? É isso. Muito bem. Nós vamos verificar aqui os sites de notícias, principais sites de notícias do país. A gente começa pelo portal G1. O portal G1 traz a seguinte matéria: Fachin cancela reunião para discutir o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal. O encontro marcado para o dia 12 não tem nova data. O impasse sobre quórum e resistência interna marcam o recuo do presidente do STF. Então, o presidente Fachin, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, está trabalhando na ideia de fazer um código de ética para os ministros. Ocorre que há divergências com relação a isso. Por quê?
porque a própria Constituição já limita a ação dos ministros, né? Além disso, tem a lei da magistratura, que é a lei que regulamenta a atuação dos membros do Poder Judiciário, né? O ministro Alexandre de Moraes, numa palestra aqui dessa semana, ele questionou essa ideia de ter mais um documento, né, para regular o trabalho dos juízes, que já é bastante limitado, segundo ele. De acordo com a manifestação do Alexandre de Moraes, o juiz só pode fazer duas coisas. Ele pode dar aula e ele pode fazer palestras, né? Então, ele não pode ser sócio de empresa, ele não pode ser proprietário de empresas, ele não pode ser administrador de empresas, ou seja, o trabalho do juiz já é limitado, né? Ele pode dar aulas e pode fazer palestra. Segundo o Alexandre de Moraes, existe muito questionamento em relação às palestras, porque muitas vezes as palestras elas são pagas por empresas que têm algum tipo de ação no Supremo Tribunal Federal, né? Outro questionamento que é feito é com relação aos parentes dos ministros que atuam em processos dentro do tribunal, né? Então, ministros que têm esposas, irmãos, né, filhos, que são advogados, que muitas vezes atuam no tribunal. Agora, para isso também a própria legislação já estabelece que o juiz ele não deve manifestar em processos que tenham pessoas do seu relacionamento próximo, né? Então já existe vedação para o juiz. O juiz precisa se declarar incompetente para aquele ato. Então, essas divergências todas levaram o ministro Fachin, né, presidente do Supremo, a adiar esse almoço, né, essa reunião que iria discutir esse Código de Ética. Então, é um impasse dentro do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, né, e ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. A Polícia Federal abre inquérito para investigar a Fictor, grupo que fez proposta para comprar o Banco Master. Apesar de ter feito a oferta pelo Master no fim do ano passado, o grupo Fictor entrou em recuperação judicial nesta semana. A Fictor é investigada por 4 crimes contra o sistema financeiro nacional. A Polícia Federal abriu nesta quarta-feira, dia 4, um inquérito para investigar o grupo Fictor, que entrou com pedido de recuperação judicial nesta semana. Havia feito a proposta para comprar o Banco Master em novembro do ano passado. O inquérito investiga o Fictor por 4 crimes, né? Gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, emissão de títulos sem lastro e operar instituição financeira sem autorização. Então, o Banco Fictor, o grupo Fictor, né, que estava querendo comprar o Master, foi impedido de comprar porque o Banco Central fez a intervenção no Master antes, né? E o Fictor acabou, com essa conversa aí de comprar o Master, acabou perdendo recursos, né? As suas ações caíram no mercado financeiro e o Fictor também agora está no buraco, né? Também está em recuperação fiscal. O portal UOL fala de cotoveladas, dobradinha e ironia mostram tensão no STF no caso Master. O reencontro de ministro do Supremo Tribunal Federal após escândalo do Banco Master mostrou que a vida de Edson Fachin na presidência da Corte não será fácil. Ao tornar prioridade a criação de um código de conduta, Fachin viu os ânimos se acirrarem no colegiado. Então, também no portal UOL a notícia das cotoveladas no Supremo Tribunal Federal e essa dificuldade para fazer esse código de ética. O novo pedido de impeachment do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi protocolado nesta quarta-feira na presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O pedido foi assinado por representantes do PT, PV, PCdoB, Rede e PDT. Então, o Ibanez Rocha, que é o responsável pelo governo do Distrito Federal, né, o governador do Distrito Federal, por causa da questão do Banco Master, aquela compra que os prejuízos que o BRB teve em relação ao Banco Master, os partidos de oposição estão pedindo o seu impeachment, né? Ou seja, o seu afastamento do cargo. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso programa Edmar Silva. Fica aí que eu volto já já.
Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Planeta Turbo, atualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Mais FM. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 27 minutos. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Edmar Silva. Estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais notícias do dia, o que está nos principais sites de notícias do Brasil, de Goiás e da cidade, né? Também a participação especial dos repórteres da agência Rádio Web e também do meu amigo Libório Santos, direto de Goiânia. Então, temos aí participação nas notícias nacionais e estaduais, trazendo para você muita informação todos os dias, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui no estúdio da Mais FM, né, com reprise ao meio-dia e também às 21 horas. Você pode deixar o seu recadinho para nós no nosso WhatsApp, é 995294013, 995294013, para você deixar o seu recado, né, para você participar aqui do programa. Tem algum problema aí na sua rua? Tem algum problema aí na sua região? Manda para nós, né? A gente faz aqui a sua reclamação e pede a ação das autoridades
municipais, tá certo? É isso aí, você ligado, você bem informado. Estamos ao vivo também no Facebook, no nosso site fmmais.com.br, no aplicativo da Mais e também no nosso TikTok, tá certo? É isso, a Mais está no TikTok. Depois você procura aí Rádio Mais FM APS, né? E se inscreve no nosso perfil, né? Acompanhe o nosso perfil da Rádio Mais FM, tá bom? É isso aí, procura aí que você vai achar. Rádio Mais, @Rádio Mais FM APS, né? Então, Rádio Mais FM de Anápolis, para você seguir aí no TikTok, ok? Muito bem, eu quero abraçar o pessoal que está comigo no TikTok aqui, né? Um abraço para o Leônidas. O Leônidas está com a gente. Quem mais? A Efigênia Thelma. Quem mais está aqui? Tem a Ana e a Valentina. Né? O pessoal passando por aqui, né? O Rodrigo Pedrosa, o Tio Oli, né? Acompanha o Tio Oli ainda no TikTok. Quem mais está aqui, hein? Peça para a Tata Shop participar como convidado. Tata Shop também passou por aqui. O Toreai. Curtiu a nossa live, né? Obrigado. Quem mais? É isso, né? Muita gente aí acompanhando e passando aí pela nossa live no TikTok, dando a sua curtida, né? E acompanhando o nosso programa. Tá certo? É isso aí. Vamos junto, né? Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques direto da capital e os destaques do Libório para o recorde de inscritos no concurso da Assembleia Legislativa. Também, o que mais? Sobre aquele crime lá de como é que chama lá, hein? Itaberaí? Acho que é Itaberaí, né? E também sobre o uso da internet pelas empresas. Vamos ouvir então o Libório Santos? Veja o que o Libório Santos tem para nós aí. Recorde de inscritos para o concurso público da Assembleia Legislativa de Goiás. Polícia desvenda e prende autores de atentado com drones e granadas. Sebrae Goiás orienta micros e pequenos empreendedores a aquecerem seus negócios através da internet. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 5 de fevereiro, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. A Polícia Civil desvendou o atentado com drones e granada que não foi realizado por uma falha de execução entre os dias 15 e 17 de janeiro na cidade de Itaberaí. Ele foi motivado por uma dívida agrícola de R$1,5 milhão. O alvo era um produtor rural e o artefato seria solto no quintal da casa onde vive com a família. 3 pessoas foram presas no Mato Grosso quando retornavam para Goiás. No combate à criminalidade, o jogo é pesado, hein? Um homem suspeito de abusar sexualmente de 2 irmãs de 12 e 14 anos morreu em confronto com policiais militares da cidade de São Luís de Montes Belos. Recorde absoluto do número de inscritos no concurso da Assembleia Legislativa de Goiás. Mais de 38 mil inscritos vão disputar 101 vagas. As provas vão acontecer na tarde deste domingo, com início às 13 horas, mas aconselha-se ao candidato chegar bem antes para evitar transtornos, né? Os salários iniciais variam de R$ 7.408 a R$ 10.150. Sulema de Oliveira Barcelos é diretora de gestão de pessoas da Assembleia Legislativa de Goiás e dá mais detalhes. Nós temos nesse concurso um recorde de inscrições. Temos 38.203 candidatos concorrendo a 101 vagas, sendo que analista administrativo a gente teve uma concorrência altíssima de 704 candidatos por vaga e policial legislativo em segundo lugar com 464 por vaga. As provas já são nesse próximo final de semana, no domingo, né? Estamos todos preparados, esperando os candidatos. Estamos no momento agora de fiscalização dos ambientes, dos locais. As provas vão acontecer das 13 às 18 para os cargos de nível superior e das 13 às 17 para os cargos de nível médio. Inclusive vários locais, né, de provas. Sim, teremos 36 locais de provas. É bom os candidatos ficarem atentos, porque alguns dos locais, eles têm endereços diferentes. Então, a PUC, são várias unidades da PUC, a Unialfa também, ao total 36. A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou o edital de concurso público para o cargo de delegado com salário inicial de R$ 26.700 com 150 vagas. As inscrições poderão ser feitas de 6 a 27 de abril. Um grave acidente de trânsito envolvendo 4 veículos registrados na J020 em Bela Vista de Goiás provocou as mortes de 2 pessoas.
Outro acidente grave. Um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um caminhão enquanto tentava atravessar a rodovia J-219 no município de Guapó, a região metropolitana de Goiânia. O adolescente transitava conduzindo uma bicicleta. A primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, confirmou que vai assumir a presidência do Partido União Brasil no estado. Ela que é pré-candidata ao Senado. O governador Ronaldo Caiado deixou o partido, foi para o PSD para garantir a sua candidatura à presidência da República. É a dança partidária que pretende acelerar nas próximas semanas. A Polícia Rodoviária Federal, em atuação integrada com a Polícia Militar de Goiás, realizou a maior apreensão de produtos oriundos de contrabando e descaminho registrado no Brasil esse ano. A ocorrência foi registrada no município de Jataí, no sudoeste de Goiás, causando um prejuízo aos infratores no valor de mais de 25 milhões de reais. Entre os materiais apreendidos estão perfumes importados de alto valor agregado, medicamentos de origem francesa e produtos com comercialização restrita ou proibida no território nacional. Todos nós sabemos que a internet é uma abertura para um universo ilimitado, né? E se bem utilizada, pode trazer resultados altamente positivos. É o que acontece com o setor de vendas e prestação de serviços, dentre outros. E para você que é um micro ou pequeno empreendedor, o Sebrae pode lhe dar uma força, como explica Thaís Oliveira, analista do Sebrae Goiás. Você já percebeu como as redes sociais têm influenciado o jeito das pessoas comprarem? Hoje, um vídeo simples pode transformar um pequeno negócio em sucesso da noite para o dia. É o chamado efeito TikTok, uma das tendências comportamentais apresentadas pelo Sebrae Goiás. Mas para aproveitar essa oportunidade, não basta só postar, fazer um vídeo com dancinha. É importante ter estratégia, entender o público e saber como transformar visualizações em vendas. E é aí que o Sebrae entra junto com você. O Sebrae Goiás oferece capacitação e consultoria para ajudar você, empresário, a se posicionar melhor nas redes sociais e crescer no digital. Quer aprender mais e usar a internet a favor do seu negócio? Procure o Sebrae Goiás. Acesse www.sebraegoias.com.br e também no Instagram ou TikTok, @Sebrae Goiás. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo de Goiânia os principais destaques, né? Destaque aí para a Gracinha Caiado, que vai ser presidente do União Brasil, enquanto o Ronaldo Caiado, seu marido, né, o governador, está indo para o PSD. Ou seja, né, está abrindo dois flancos aí para as eleições de 2026. O Ronaldo Caiado que quer ser candidato a governador, né? Mas se não for governador, vai ser ao Senado. A Gracinha Caiado já é pré-candidata ao Senado. Então a gente pode ter aí, nas eleições de 2026, o casal, né? Cada um disputando uma vaga no Senado, hein? São 2 vagas e os dois vão competir, né? Vamos ver o que acontece, né? Será que vão ganhar as 2 vagas na mesma casa? Imagina, 2 senadores na mesma casa, hein? Vai ser hilário, né? É isso aí. Então, o Libório Santos falando aí também do Sebrae, né? O Sebrae falando sobre a importância das redes sociais, a importância dos canais digitais para as empresas, para o crescimento das empresas. Então, né, uma iniciativa interessante do Sebrae, né, que está incentivando os pequenos empresários e os empresários de uma maneira geral a investirem na internet, tá certo? Vamos ver o que temos aqui. Estamos ao vivo no Facebook. Quero agradecer a Osmilda Aparecida, né, minha prima lá de Abadiânia. Deixou aqui, né, uma curtida no post. Deixou aqui, né, a sua manifestação. Você que mais? Tem outra pessoa pedindo aqui para nos seguir. Né, a Lívia Costa destacou o comentário. Muito bem. Um evento postado por Goiás Esporte Clube. Então são aqui algumas notificações do Facebook. No TikTok estamos ao vivo também, né? Você que está no TikTok, um abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos testando a live aqui no TikTok do programa, né? Programa Edmar Silva, com os principais destaques do dia aqui na Mais FM de Anápolis. Vamos ver o que temos nos portais de notícias do estado, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que eu faço aqui para mudar
para isso. Deixa eu ver aqui. O Kassab pede desprendimento a Vanderlan e confirma mudança no comando do PSD de Goiás. Então, o Vanderlan Cardoso, que é o presidente do PSD, né, senador da República, está perdendo a liderança para o governador Ronaldo Caiado, né? E o Kassab, que é o presidente nacional do partido, está pedindo para ele entender, né? Tá? Entenda aí, seja paciente, seja desprendido, ou seja, em outras palavras, o Vanderlan Cardoso está levando uma rasteira, né? Depois de segurar o PSD aí por um bom tempo, agora está vendo o PSD, né? De dado. O PSD voar para outro concorrente, né? O Vanderlan Cardoso, que quer ser candidato à reeleição, ele que é senador por Goiás, né, está vendo aí a sua candidatura fazer água, né? Porque se o Caiado não for candidato a presidente da República, certamente vai ser candidato ao Senado. E aí o Vanderlan vai dançar, né? Essa é a expectativa. O Diário da Manhã destaca o seguinte: morador em situação de rua morre após linchamento com ataque de cão em Goiânia. Os policiais encontraram o suspeito nas proximidades do setor residencial Solarville, né? Então, violência, morador de rua é linchado, né? Após ataque de cão. O que mais? Jorge Mateus lançam música em homenagem ao cão Orelha, que comovem o país, né? Aquela história do cãozinho lá acho que é de Santa Catarina, né? Que foi morto por os garotos. Virou notícia nacional, né? Um incidente com aquele cachorrinho chamado cachorro comunitário, né? Ou seja, um cachorro de rua, né? Ronaldo Caiado cumpre compromissos nos Estados Unidos após convite do governo americano. Caiado participa de reunião internacional em Washington sobre minerais críticos e terras raras, com representantes de vários países, né? Deve ser países, né? Deixa eu ver. Então é isso. O Ronaldo Caiado se apresenta como pré-candidato à presidência da República, participa nesta quarta, dia 4, de compromissos oficiais em Washington, Estados Unidos. Então, a reunião ontem, né? Foi ontem. Destaque aqui do portal do jornal Hoje de Goiânia. Vamos a mais um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com as notícias da cidade. Fica aí que eu volto já já. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Tá na Mais. Tá bom demais. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 62994498055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62994498055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h43. Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Edmar Silva.
Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, agradecendo a você que está comigo em 87.9, no nosso site, também através das redes sociais, né? Um abraço para você que está no TikTok. Lembrando que a Mais FM está no TikTok. Nossa arroba lá é Rádio Mais FM APS, tá bom? Então, se você ainda não está acompanhando, não está seguindo o nosso TikTok, vai lá, né? Estamos aí com o desafio de alcançar os 2.000 inscritos no TikTok da Mais FM, tá bom? Vai lá, curte, compartilha, fica com a gente, tá bom? É isso. Vamos às notícias aqui da cidade. Eu queria antes, né, agradecer os ouvintes que estão sempre ligados, o meu amigo Alfredo Landim, ex-vereador Alfredo Landim, lá no Vivian Park, está sempre conectado. O Dorédio Filho também, né, lá na Vila Fabril, sempre conectado, compartilhando aí o programa com os amigos, com a companheirada, né? Um abraço para Maria Santos lá no centro, está sempre ligada também. Quem mais? Pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre conectado, né? Um abraço para o pessoal lá do bairro de Lourdes, que nos acompanha. Quem mais, hein? Pessoal lá no Recanto do Sol, né? No Recanto do Sol tem ouvintes lá que acompanham em 87.9. É isso. Para você que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo, manda um recadinho aí. Pode mandar na rede social, né? Pode mandar no TikTok, pode mandar nas outras redes, pode mandar no WhatsApp 99529 4013. 9529 4013. Para você mandar o seu recadinho aqui para nós, tá bom? Quero abraçar o meu amigo cantor Ângelo Rock, Divulgações, ele que, né, está com um trabalho aí de divulgação dos sites, de negócios. Você pode entrar em contato com ele, né? É só pegar o número ali no intervalo do programa, tem sempre a chamada, né, para o trabalho do cantor Ângelo Rock. Um abraço para o pessoal da Ótica Formosa também, né? Sempre parceiros aqui da Mais FM. É isso, vamos aos sites de notícias da cidade. Eu começo com o portal do Jornal Contexto, né? O Contexto traz o seguinte: vereadores se mobilizam para garantir Galo e Rubra com 2 torcidas. O Cláudio Brito é autor dessa matéria, né? Diz assim: a sessão da Câmara Municipal desta quarta-feira teve como assunto principal o jogo de domingo entre Anápolis Futebol Clube e a Associação Atlética Anapolina. O motivo? O clássico de uma torcida só. Essa polêmica recomendação uniu vereadores, torcedores do Galo e da Rubra, que querem o jogo com as 2 torcidas. O assunto foi puxado no parlamento pela presidente da casa, Andréia Rezende, que manifestou o posicionamento favorável para que o clássico seja realizado no estádio Jonas Duarte, com ambas as torcidas, né? O vereador Fred Cacheta informou que seu gabinete irá enviar aos comandos da Polícia Militar, em especial ao BEP, pedidos para a liberação do jogo com 2 torcidas. A iniciativa ganhou o apoio de vários vereadores, entre eles Frederico Godoy, que já foi presidente da Rubra, né? Luzimar Silva, que já foi vice-presidente do Tricolor e presidente da torcida independente Tricolor, né? Então, vários vereadores aí têm ligação com os times da cidade, né? Anapolina e Anápolis estão no Campeonato Goiano, vão jogar no próximo domingo no Jonas Duarte, e não sei por que razão estão se prevendo apenas uma torcida, né? Empolgado, o vereador Elias do Nana declarou ser simpatizante do Grêmio Anápolis, torcedor apaixonado do Anápolis. Inclusive, ele entoou um sonoro canto do Galo no plenário. As posições manifestadas pelos vereadores, apesar de estarem em torcidas opostas, demonstraram unidade na cobrança pelo clássico com 2 torcidas, o que não ocorre há 6 anos, uma longa espera. Ou seja, há 6 anos que Anapolina e Anápolis não se encontram no campeonato estadual, né? Então é um dia especial para as 2 torcidas, e os vereadores aí, quase por unanimidade, querem, né, que o estádio seja aberto para as 2 torcidas, o que, aliás, né, é uma expectativa antiga já, como diz aí a matéria, 6 anos sem esse encontro aqui no Jonas Duarte, né?
Muito bem, a empresa Aurora ganhou na Justiça autorização para fazer obra de acesso à rodovia. Pedido simples foi judicializado na Procuradoria, pela Procuradoria-Geral do Estado e pela própria Goinfra, que havia concedido o documento reconhecendo legalidade permitido a intervenção. A empresa de logística Aurora da Amazônia, que tenta há pelo menos 6 anos se instalar em Goiás, obteve na Justiça de Goiás uma vitória que permite dar um passo adiante no seu processo de instalação no Estado. Após vencer a licitação da Receita Federal para operar o Porto Seco de Anápolis, a empresa vem enfrentando resistências generalizadas de órgãos públicos para investir na cidade e no Estado. É um mistério estranho da Aurora, né? Uma confusão aí, a Aurora ganhou a licitação, mas tem ações judiciais, né? Tem um monte de confusão em relação à empresa. Agora ela ganha o direito de fazer essa ligação, né? Vamos acompanhar depois, a gente vai tentar entender melhor essa história da Aurora aqui na cidade. Certo? O que mais temos? O DM Anápolis, né? O jornal diário do município, agora chama Diário do Município, né? O DM Anápolis. Traz uma matéria aqui sobre a questão do centro da cidade, né? CDL mapeia 172 pontos comerciais fechados no centro da cidade. Causas principais são queda no volume de vendas e aluguéis caros em região que perdeu clientes ao longo dos anos. Então, o centro da cidade está esvaziado, né? Muitas lojas fechadas aqui, segundo o levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas, né? A CDL, são 172 pontos fechados, né? Quais são as razões? Aluguel alto, né? Falta de estacionamento lá na região central da cidade, é muito difícil parar por ali. O que mais? Falta de segurança, né? Foi colocada pelo próprio presidente aí da CDL. Falta de iluminação adequada, ou seja, né, o centro da cidade está precisando de cuidados, né? A prefeitura tem projetos aí para revitalização do centro, a gente vê muita conversa nesse sentido, mas o fato é que tem muita loja fechada, tem muito, né? Ali na praça James Funston, né? Praticamente tudo ali está fechado, né? Na Avenida Barão do Rio Branco tem muita loja fechada, na Goiás outro tanto. Então as pessoas estão se afastando do centro, né? Hoje a gente tem, em cada região da cidade, a gente tem também centros comerciais, né? Tem centro comercial no bairro de Lourdes, centro comercial na Vila Formosa, tem centro comercial no Recanto do Sol, tem centro comercial lá no Industrial Monicalisto, ou seja, né? Lá no Parque Brasília tem centro comercial forte, né? Então, assim, a cidade vai crescendo, também o comércio vai se espalhando pela cidade, né? Mas o centro precisa de revitalização. Precisa de quê? Mais segurança, mais iluminação, né? Incentivos para as pessoas se instalarem ali, né? Precisa o quê? Os proprietários também baixar a bola, né? Ver que o aluguel precisa ser adequado à situação. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Para revitalizar, talvez a construção de restaurantes, né? Pensar num centro para uma outra finalidade, né? Por quê? Porque hoje tem os shoppings, né? Tem os grandes shoppings, que é muito melhor ir no grande shopping, né? Tem segurança, tem estacionamento adequado, tem ar-condicionado, né? Tem toda uma sistemática que leva as pessoas ao shopping ao invés de levar a rua aberta, né? Principalmente quando não se tem segurança, não tem iluminação adequada e não tem estacionamento. Como é que faz? Então são problemas que o poder público aí precisa pensar, né, e ajudar a resolver para que a gente tenha o centro revitalizado, né? Porque senão a coisa vai ficando cada dia pior, né? Mas é isso. O fato é que a CDL está de olho nesse assunto, né? E fazendo aí a sua parte como parte interessada, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ainda no Diário Anápolis, Semana do Cinema vai ter sessões a R$10 em Anápolis.
Isso aqui, Cineprime e Cinemais aderem à promoção que começa na quinta-feira e segue até o dia 11 de fevereiro. Olha aí, né? Tem cinema mais barato nos próximos dias no Brasil Park Shopping e também lá no Ana Shopping, né? Tá certo? Então tem alguns filmes aí em andamento. Eu tô querendo assistir lá o Agente Secreto, né? O Agente Secreto está no Brasil Park Shopping. Tem cartaz o Agente Secreto, a Empregada, Socorro, Zootopia 2, Avatar, Fogos e Cinzas, Bob Esponja em busca da calça quadrada. Essa aqui é bom, né? É isso. Então, tá aí, né? Tá a fim de pegar um cineminha, tá na hora, né? Mais barato. E você pode ir aos shoppings da cidade. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Portal 6. Não sei porque o meu Portal 6 aqui não está aberto. Portal 6. Deixa eu ver aqui o que o Portal 6 tem. Esse funcionário ajudou o assaltante dos Olhos Azuis a roubar supermercado em Anópolis. Que isso? O Rápidas apurou que Adriano da Silva Lima forneceu informações privilegiadas sobre a rotina do estabelecimento para facilitar o crime. Então, notícia aqui no Portal 6, né? Então, o ex-funcionário ajudou lá o bandido a fazer o assalto no supermercado Supersul. Terminou com a prisão do assaltante de Olhos Azuis e revelou uma trama criminosa mais sofisticada que parecia. Uma apuração em primeira mão da dupla Rápidas, da coluna Rápidas de Portal 6, mostra que o ex-funcionário Adriano Silva Lima foi peça-chave para o sucesso do crime e como a Polícia Militar conseguiu desmantelá-lo rapidamente. Adriano, 43 anos, trabalhou por cerca de 8 meses no supermercado, saiu do emprego apenas 2 meses antes do roubo. Ele foi a fita dada, expressão que significa fornecer informações privilegiadas para facilitar o crime. Com conhecimento detalhado da rotina do estabelecimento, Adriano informou a Rodrigo Carlos Vilarins, o assaltante, o horário exato de fechamento do caixa, movimentação dos funcionários e os pontos de entrada e saída do local. Essas informações foram cruciais para que o roubo ocorresse sem maiores resistências. É isso, né? Esse funcionário ajuda o cidadão a ir lá fazer o roubo, né? As coordenadas, as informações que facilitam, né? Então, é demais, né? O cara trabalhou 8 meses, então não é um mau funcionário, né? Ficou 8 meses, mas sai e dá dá um fora desse, né? Agora os dois vão responder pelo crime de roubo ao supermercado. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Um abraço para todos que acompanharam as nossas lives. Um abraço para você que está em 87.9, para você que acompanha no nosso site, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso site aqui, ver como é que está os acessos ao site. O site o fmmais.com.br, né? Estamos com 152.765 acessos. Nos últimos 6 meses, nós pulamos de 9.000 acessos para 152.765, que é o que registra o nosso site nesse momento, tá bom? Então é isso, né? Se você ainda não conhece o site da Mais FM, vai lá, fmmais.com.br, para você ficar bem informado, né? Tá joia? Um abraço para a Letícia lá no Rio de Janeiro, Leonardo e para o Matheus, né? Sempre conectados aqui, sempre acompanhando a gente. O que mais, hein? É isso, né? Amanhã estaremos de volta. Amanhã é sexta-feira, estaremos de volta, se Deus quiser, neste mesmo horário, com mais um programa Edmar Silva, trazendo para você os principais destaques do dia, né? As principais notícias dos jornais, aquilo que você vai acompanhar aí nos jornalismos nacional, estadual e da cidade, os fatos mais importantes, né, mais relevantes na área da política, da economia, né, e das questões sociais, você fica sabendo aqui na 87.9. Um abraço para você e até o próximo programa.
Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Aqui só toca música boa. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Na Mais tem sempre uma novidade. Deixa fluir e deixa queimar. O meu coração só quer te agora. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais, tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. 87,9. Tá na Mais, tá bom demais. Agora, você pode fazer o seu podcast